A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 4: O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 2. Novo Mandamento. Amai-vos uns aos outros. Quinta-feira. Limpos pela palavra que sai da boca de Deus. Ler com oração. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. João capítulo 13, versículos 6 a 11. Naquela época, se você já se tivesse banhado, não precisava banhar-se novamente. Bastava lavar os pés, que ficavam sujos por causa das sandálias. O que significa estar limpo? O Senhor Jesus disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. A palavra que Jesus profere nos limpa. Judas era o traidor e não estava limpo. Capítulo 13, versículo 11. Por não ter apreço pela palavra de Jesus, ele estava sujo o tempo todo. Seu real interesse não era a palavra, mas o dinheiro, pois era avarento. Jesus ama a igreja, pela qual morreu. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 26. Cristo nos purificou por meio de sua palavra e está santificando-nos pela lavagem de água pela palavra. Isso acontece quando fazemos imersão na palavra. O que é a imersão? É mergulhar na palavra e ser totalmente envolvido por ela. Para isso, selecionamos um trecho da palavra e começamos a falar, declarar, proclamar, repetir, reiterar e redizer cada versículo e cada frase, orando de acordo com o sentimento que existe ali. Aproveitamos depois para compartilhar uns com os outros o que ganhamos. Além disso, anotamos e transcrevemos a porção desfrutada e compomos cânticos ou gritos de guerra com os pontos mais tocantes. Dessa forma, aplicamos a palavra em nosso viver. Ela fica gravada, inculcada, de forma permanente em nosso coração e nos enchemos do Espírito. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, já encorajava essa prática maravilhosa. É o que vemos especialmente em Efésios, capítulo 5, versículo 19, e em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ao imergirmos na palavra, o Senhor alcança seu objetivo, limpar-nos com a palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Os que amam com reverência a palavra do Senhor são os que são limpos o tempo todo por ela. Voltando ao capítulo 13 de João, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem,
porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Versículos 12 a 17. Essa é uma lição muito importante que todo servo de Deus deve aprender. Se Jesus, sendo o Senhor e Mestre, se curvou, se humilhou para lavar os pés dos discípulos, devemos seguir seu exemplo e lavar os pés uns dos outros. Você se humilharia e lavaria os pés de seu irmão? O Evangelho de João ainda mostra como o Senhor estava incomodado com o traidor. João capítulo 13, versículos 18 a 19. Na verdade, Jesus escolheu apenas 11 dentre os 12 discípulos, pois Judas, apesar de ser um dos 12, era um traidor. Jesus sabe quem ele escolheu, quem são suas ovelhas, quem são as pessoas que o Pai lhe deu e de quem ele vai cuidar até o final. Por isso, é tão importante amarmos sua palavra e buscarmos sempre fazer sua vontade. O Senhor deixou claro que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Importante é fazer a vontade do Pai. Não seja um traidor, um cristão só de aparência, que, em vez de procurar a vontade de Deus, busca seus próprios interesses escusos como Judas. A traição é algo muito vil e incomodava o Senhor. Por isso, ele várias vezes comentou sobre o assunto. Por fim, Jesus disse: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João capítulo 13, versículo 20. Quando saímos às ruas para praticar o posso orar por você, todo aquele que nos receber, receberá o próprio Senhor que nos enviou. Quem recebe você, recebe o Senhor. E quem recebe o Senhor, recebe o próprio Deus. Novamente o Senhor fala sobre o traidor, dessa vez angustiado em espírito. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. João capítulo 13, versículo 21. Veja como isso magoava o coração de Jesus. Apesar do alerta do Senhor, os discípulos não entenderam a quem ele se referia. Versículo 22. Pedro fez sinal a João, que estava reclinado junto ao peito de Jesus, para que lhe perguntasse quem era o traidor. Versículos 23 a 25. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Versículos 26 a 30. É interessante notar que João faz questão de relatar que, quando Judas saiu, era noite. Judas saiu da presença daquele que era a luz do mundo.
para fazer as obras das trevas nas trevas. Nós, pelo contrário, somos filhos da luz e seguimos o Senhor que, para nós, é a luz da vida. Capítulo 8, versículo 12. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.